pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana do Flor de Melissa, esse é o Aparecido, meu marido. Nós somos um casal espírita que traz aqui no YouTube para vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 6, o item 6. Pessoal, para quem perguntou para mim, porque eu sempre começo falando o capítulo e o item que a gente está, aí a continuidade do vídeo é o Aparecido lendo outro capítulo, mas eu não estou entendendo o que acontece. Antes da gente começar o estudo do que eu falo, o Aparecido abre o Evangelho ao acaso e aí ele faz uma leitura inicial do Evangelho e faz a prece. É só isso, né? Só uma leitura para ficar ali de reflexão e faz a prece. Porque tudo que a gente vai fazer no Espiritismo, tudo que a gente vai fazer na doutrina, a gente tem o Evangelho como luz. O Evangelho é a nossa luz. Então, um atendimento que a gente vai fazer, às vezes até um problema que a gente tem na vida, a gente vai lá e fala, deixa eu ver o que o Evangelho tem para me falar. E abre e lê. Então, a gente faz isso. Uma prece que a gente vai fazer para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, Sim. A gente abre o Evangelho e ele vai nortear a gente para como fazer aquela prece para aquela pessoa que está passando por aquela determinada dificuldade. Exatamente. Então, é só isso que acontece. Aí depois que ele lê e faz a prece inicial, aí a gente dá continuidade ao estudo no capítulo que a gente está todas as semanas que eu falo, tá bem? Por que o Evangelho é aberto ao acaso? Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Instruções dos Espíritos, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para ensinar-lhe as causas e os efeitos, aqui como por toda parte. O Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e, então, tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram a terra. Mas ante essa visão, sua animosidade desperta e voltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sob a qual sucumbe às vezes se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução. Será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver,
Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas, parecem justificar essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la é preciso voltar os olhos sobre o passado. O comecinho aqui está explicando para a gente o porquê de algumas coisas acontecerem no meio de uma família, no meio de um relacionamento familiar, sem explicação momentânea, mas é a oportunidade de reparação de situações acontecidas, vivenciadas e cometidas, de vidas passadas que a gente sempre tem a oportunidade de corrigi-las. E nessa energia de hoje, um sentimento de gratidão, agradeço a oportunidade, Senhor, de mais um estudo nesta casa, que vai se abastecendo de energias, que vai se alicerçando na caminhada do Espiritismo, proporcionando a nós, trabalhadores encarnados, e a todos os companheiros da espiritualidade que são trazidos até aqui por esta equipe que já organiza este espaço físico, a boa vibração energética. Esta sensação acompanha todos nós durante os nossos compromissos, que consigamos nos olhar como espíritos que somos e fazer as escolhas que verdadeiramente vão proporcionar a transformação moral e espiritual a cada um de nós. Que levantemos a cabeça diante de nossas provas, diante de nossos obstáculos, colocando em Jesus o objetivo, ou melhor, que Jesus seja o nosso alvo, para conseguirmos a todos aqueles que nós nos relacionamos, sermos justos, tolerantes, amoráveis, independente qual seja a reação ou a ação desta ou daquela pessoa. Obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade de trabalho. Obrigado pela força que existe dentro deste filho. Obrigado por permitir este filho levantar todos os dias e caminhar, buscando transformar as dificuldades existenciais do meu espírito. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. Bom, dando continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 6, Cristo Consolador, nós estamos nas Instruções dos Espíritos, no item 6. Semana passada a gente começou a ler o item 6, é o advento do Espírito de verdade. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Então a gente falou mais ou menos até aqui, para quem lembra, né? A gente falou do trabalho, do quanto é importante nós trabalharmos, porque a gente tem que viver, a gente está no mundo material. E o que é que a gente tem feito para o nosso espírito? Quais as escolhas que a gente tem feito que melhoram as nossas aquisições morais? E que Jesus, ele cultiva, as nossas almas no íntimo dos nossos pensamentos. Então, o quanto é importante a gente conseguir manter os nossos pensamentos elevados, a gente conhecer o teor dos nossos pensamentos, Tem uma expressão que é utilizada em alguns estudos que é o hálito mental, A gente tem um hálito mental e isso daí é a reforma íntima, é o olhar para dentro de si mesmo, e a transformação daquilo que não é bom. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Ele está trazendo para nós a promessa da vida futura, e a promessa de uma vida futura resplandecente, alegre, feliz, dando bons frutos, se nós fizermos isso que a gente está dizendo em vida, encarnados, enquanto espíritos encarnados. As nossas melhorias,
elas vão acontecendo durante as nossas encarnações, para conseguir atingir o objetivo de transformação, né? Então é através das encarnações que o espírito vai se melhorando. Durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada enquanto espírito encarnado, a gente tem aqui a promessa de que fazendo o melhor, dando o nosso melhor, estando por inteiro em todas as situações, em todas as ações e por inteiro e com verdade, com honestidade, a gente vai conseguir o que ele diz aqui, né? Conseguir sentir surgir e germinar a preciosa semente, né? Que é a semente do amor, é a semente da caridade, da benevolência, né? Da compaixão, se colocar no lugar do outro, né? Tudo isso que vai trazer para nós a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Quanto mais a gente passa pela provação, quanto mais a gente passa pela dor, mais feliz a gente deve ficar, porque a gente está tendo a oportunidade de transformação, a gente está tendo a oportunidade de melhorar, de drenar esses fluidos mais densos, né, que o nosso espírito traz. Que nada está perdido. Todas as coisas que acontecem, mesmo aquelas que não estavam sendo esperadas aos olhos de Deus, nada se perde, nada fica perdido. Então tudo que acontece, Deus aproveita para ter uma lição dentro daquilo, para ter um aproveitamento benéfico dentro daquilo, né? Então, e tudo que acontece é com a permissão de Deus. Então isso acaba gerando, às vezes, alguma confusão na mente de quem está no primeiro contato com a doutrina, né? Porque tem algumas coisas que acontecem, e se tudo acontece com a permissão de Deus, então que Deus é esse que permite que aconteçam coisas ruins? E aqui, logo depois dele falar que nada está perdido, que vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas maiores, né? Então, aí a gente começa a compreender que é através da provação que o espírito vai se melhorar, né? A gente tem um caminho reto, a gente tem um caminho que vai nos levar a momentos de menos dor, se a gente fizer escolhas de acordo com as leis de Deus. Mas ao longo das nossas existências, a gente foi adquirindo más tendências. E são essas más tendências que vão nos desviando desse caminho, aonde vai provocando a necessidade da gente passar pela prova e pela expiação. Então nós mesmos é que provocamos isso. Então o que você está falando, que nada é permitido sem consentimento de Deus. Sem consentimento de Deus. Ele está permitindo para que nós possamos trabalhar e ter a oportunidade de transformar aquele sentimento que nós admitimos pelas nossas escolhas. Olha, gente, esse é o Migalhas, nosso cachorro espírita. Fofo. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos. Você carregar aquilo que é seu, você carregar aquilo que lhe cabe, nada além. Tudo que a gente carrega, que é nosso, não vai ficar de uma forma que me sobrecarregue. Quando a gente perceber que está ficando sobrecarregado, olha para dentro de si mesmo
e ver o que é que está carregando, porque às vezes é preciso ao longo do caminho ir soltando algumas coisas, porque não é meu, porque não é para mim. Eu estou querendo controlar algumas situações que não são cabíveis a mim, o controle. Isso é muito particular de cada um, né? Isso é individual. Você pode tirar o seu pé do meu espaço? Está no meu espaço. Ai, obrigada. Então isso é realmente muito particular, é de cada um. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma vida. E aqueles que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Então olha a força dessa colocação. Você carregar aquilo que é seu, dar conta disso e auxiliar aqueles que necessitam. E está afirmando para nós que a gente dá conta de fazer isso. Que a gente não está colocando se você conseguir, se você for capaz. Não, ele está colocando aqui para nós, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bens amados. É você que escolhe. Eu estou com o olhar voltado infinitamente para o amor em você. Não que ele não ame os outros que não façam isso. Mas a gente tem que compreender de uma vez por todas, a gente tem que parar com essa história de achar que Deus escolhe um, escolhe outro, que Jesus cuida de um e não cuida do outro, que isso, que aquilo, que tem o querido de Deus. A gente tem que parar com isso, gente. Isso já não cabe mais no planeta Terra. A gente tem que começar a compreender a energia que nós mesmos criamos de acordo com as nossas escolhas. Porque se eu carrego os meus fardos, se eu me dou para dar conta desses fardos, e se eu olho por aqueles que necessitam diante das minhas possibilidades, ele não está pedindo para você sair missionário pelo mundo. Você assistir aqueles que precisam. Então, se eu faço isso, eu estou criando um campo energético à minha volta favorável para que no momento do meu desencarne eu consiga perceber toda a espiritualidade amorável à minha volta. Eu consiga enxergar o socorro e o amparo. Agora, se eu sou uma pessoa que só reclamo dos meus fardos, que só reclamo das coisas que me acontecem, que só reclamo das decisões que eu mesmo tomo e que ainda fico recriminando aquele que está passando pela dificuldade porque ele merece, porque ele não escolheu certo, porque está assim nessa situação, porque não deve ser boa coisa. O que eu crio à minha volta? Coisa boa que não é. O amparo está ali. O amparo está para todo mundo. O amparo está ali para todos. O que acontece? Acontece que eu não consigo. Eu crio um muro de energia que me tampa esse amparo. Assim, a grosso modo, para todo mundo entender, cria um campo energético onde eu não consigo perceber esse amparo. E é muito fácil de entender isso, porque enquanto a gente está encarnado, se a gente está passando por um problema e a gente só reclama, só se revolta, só xinga, só briga e só questiona Deus, o que é que vai acontecer com esse problema? Primeiro, que ele vai ficar muito maior para mim. E segundo, que tudo vai começar a dar errado. Tudo que eu for fazer para resolver aquele problema vai começar a dar errado. Aí cria um círculo vicioso aonde eu xingo cada vez mais, eu blasfemo cada vez mais. Não consigo enxergar nada que está do meu lado. Nada. Eu fico cego. A gente não fala que o ciúme cega? O ciúme cega, a revolta cega, o xingamento cega. Eu fico xingando, se eu fico blasfemando, se eu fico brigando, eu fico cego. O que é esse ficar cego? É não conseguir ver nada de bom à nossa volta. Então não é difícil de entender isso, não é difícil de entender as coisas que estão escritas aqui. Não é difícil de entender que Jesus, Deus, o Espírito de verdade, a espiritualidade amiga, os espíritos amigos, eles estão para nós na mesma proporção que nós estamos para eles. Porque se eu não crio
condição favorável deles agirem, gente, não existe milagre. Não tem essa de eles fazem o que eles querem, eles não fazem o que eles querem. Não pode. A gente pode falar que é difícil de entender, o que é difícil de fazer, o que está escrito no Evangelho. Tudo isso vai ser maneiras que a gente acaba criando para, na verdade, não aceitar como nós somos. Sim. Então, quando a gente se depara com uma passagem do Evangelho, e aí a gente está passando por uma dificuldade, ou por qualquer que seja a razão, e a gente tem um contato com o Espiritismo, e aí a gente vai ou numa casa espírita, ou até mesmo ganha o Evangelho e abre aquele Evangelho e faz uma leitura que nós nunca tínhamos lido daquela maneira como está escrito. E aí a gente vai falar com outra pessoa. Normalmente é assim que acontece. Nossa, mas aquilo que está escrito ali, não tem como eu fazer. Quando a gente consegue ter o amparo de uma boa pessoa que pondera, ela vai tentar nos direcionar para que nós, na verdade, entendemos o que nós não estamos querendo é nos olhar. É olhar para dentro de nós, aceitar o que existe e aí começar a praticar o que está escrito no Evangelho. Não tem como. O entendimento ele é imediato, agora a aceitação ela é mais demorada, ela é mais individual. Então, o que a Juliana está falando, eu concordo plenamente. Assim, não tem como a gente não entender o que está escrito. O que tem como é a gente não aceitar o que está dentro de nós. E aí cada um vai saber o que está dentro de cada um de nós, que estiver assistindo o vídeo, que estiver ouvindo as minhas palavras. E a escolha ela é individual. Ninguém faz pelo outro aquilo que é para ele fazer. Eu acho que já é 9h30. Agora vai, essas coisas vai para os bastidores mesmo, então já está na hora de acabar. Então, gente, eu gostaria de, nessa semana, colocar o desafio, a proposta para que a gente consiga olhar para as nossas dificuldades sem revolta, sem se desentender com Deus. E voltando nos estudos passados, e que a gente vai sempre falar aqui, parar de questionar Deus e entender para que eu estou passando por aquela dificuldade, O que eu preciso melhorar diante daquela dificuldade, o que é que eu posso melhorar diante daquela dificuldade que está sendo colocada no meu caminho, certo? Vamos elevar os nossos pensamentos, unindo os nossos corações no propósito de sermos melhores, de nos auxiliarmos mutuamente uns aos outros e de darmos condições aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, que cuidem de nós, que nos intuam beneficamente. Que nós tenhamos plenas condições e consciência de percebermos essas intuições benéficas que sempre são colocadas num momento de dor, num momento de dificuldade. Que nós possamos olhar para dentro de nós, voltarmos os olhares aos nossos corações, identificando cada uma das nossas mazelas e com bom ânimo, com boa vontade, com fé em Deus e confiança em Jesus, que nós possamos trabalhar incessantemente, incansavelmente, na melhoria dessas dificuldades e dessas mazelas. Pedimos pelos nossos irmãos, Senhor Jesus, que passam por inúmeras dificuldades durante a pandemia que o planeta atravessa e, além disso, passam por frio, fome, sede, sem moradia, sem condições humanas de viverem. Que todos sejam abraçados, que todos sejam acolhidos, cada um na sua condição, e que todos, ainda que por um instante, possam compreender que são filhos de Deus e que esse Deus ama a todos nós. Obrigada, Senhor Jesus, por esse estudo, por essa casa que se inicia e que se fortalece cada vez mais no propósito de auxiliar aqueles que mais necessitam. Que assim seja. Que assim seja, Senhor Jesus. Júlia, eu te amo. Vamos, Júlia. Eu te amo, mas você me enerva.
tá? Dentro do espírito de verdade. Não. Eu já gravei. Você não eu vai gravei, fazer isso eu gravei comigo. Você sem falou pressa. sussurrando. Capítulo 6. Naturalmente. Sorrindo naturalmente, não forçado. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a este Sinceramente, eu não consigo canal. entender. Puxa um sofazinho aí e fica com a gente. Uma pessoa sem pressa, então nós estamos aqui sem pressa. Não, Aparecida, vamos. Não sei por que você tem pressa. Você tem pressa de quê? Sabe? Não sei por que tem pressa. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a este Sinceramente, eu não canal. consigo entender. Sou Aparecida, Flor de Melissa, mas é Aparecida também. Uma pessoa sem pressa, então nós estamos aqui sem pressa. Você tá louco? A mingala te olhando. Para, Wolverine. Vamos? Como fala a palavra? Uma coisa que gera... Ah, sei lá. Eu não lembro as palavras. Tô cada dia pior. Ai, Aparecida, eu te amo. Vai.